Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Rosa Martins e com muita alegria nós iniciamos a primeira unidade da nossa disciplina Pesquisa em Educação. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre essa disciplina e especialmente o que vamos estudar na nossa primeira unidade. Como você já sabe, nosso curso, a nossa disciplina, ela tem 3 unidades. E a primeira unidade vai trabalhar com conteúdo de fundamentos da pesquisa em ciências humanas. E nessa unidade vamos abordar 2 conceitos fundamentais na pesquisa em ciências humanas, que é o dialogismo e a alteridade. Vamos trabalhar também conceitos referentes à pesquisa em sala de aula. Então vem comigo que eu vou te dar mais detalhes. Nessa primeira unidade, você vai estudar esses conteúdos que eu acabei de falar. E o objetivo dessa unidade é que ao final, de cada unidade, especificamente desta primeira unidade, que você compreenda perspectivas teóricas que agrupam metodologias de investigação em ciências humanas e que você reconheça paradigmas e perspectivas teóricas em pesquisas na área da educação básica. Então, é importante que você perceba as relações da pesquisa científica na área de ciências humanas e o seu fazer pedagógico em sala de aula. E para isso, nós temos uma pergunta norteadora das nossas discussões durante essa disciplina. Você já sabe qual é, né? Se há tanta pesquisa em educação no Brasil, por que a educação não melhora em nosso país? Vamos refletir sobre isso? Por esse motivo, nessa unidade nós vamos estudar o sentido da investigação. Investigar vem do sentido etimológico procurar. Procurar algo por algum motivo e para alguma finalidade. Nesse sentido, nós vamos pensar em 2 questões básicas, que é: qual é o meu problema e o que eu devo fazer a partir do momento que eu conheço este problema. Guardem essas 2 questões, porque nós vamos refletir sobre elas durante essa unidade, ok? Com relação aos fundamentos da pesquisa em ciências humanas, nós vamos pensar que fundamentos têm a ver com referencial teórico, com paradigmas, com perspectivas que orientam uma determinada investigação. Por isso, tudo que vamos conversar aqui vai nos levar a pensar em explicações para compreender o universo da pesquisa em ciências humanas, a fim de estudarmos os fenômenos sociais. E também perceber como um guia importante nessa reflexão problemas nascidos da nossa prática social. A pesquisa em ciências humanas, ela parte de uma prática social e visa mudar uma determinada realidade. Então, por isso que na pesquisa em ciências humanas, nós vamos estudar formas de investigação que visam refletir e agir sobre a realidade. Resumindo, nós vamos trabalhar aqui 2 vertentes dos fundamentos da pesquisa em ciências humanas, que é a multiplicidade e a dependência contextual. A multiplicidade, você vai observar durante a disciplina, se refere a diferentes abordagens, métodos e técnicas. Não há uma uniformidade de técnicas e métodos na área de ciências humanas. E também, a outra característica é a dependência contextual, porque na pesquisa em ciências humanas, o pesquisador ele não está deslocado do seu contexto, ou seja, a ciência partilha dos universos sociais onde ela é produzida. Por esse motivo, eu convidei alguns colegas, professores, que vão nos ajudar a refletir sobre 2 conceitos importantes na área de ciências humanas. Vocês perceberão que durante a disciplina, quando estudarmos agora os paradigmas, vocês perceberão que algum paradigma vai favorecer ou não favorecer esses conceitos na prática metodológica. Nesse momento, eu quero convidar aqui a minha colega de trabalho, professora de língua portuguesa, doutora em educação,
e ela tem uma prática social na área de leitura. E eu convido a professora Andréa dos Santos Oliveira para nos ajudar a pensar sobre o conceito de dialogismo. Professora Andréa, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado compartilhar suas experiências conosco. E eu já quero começar com uma pergunta. O que é dialogismo? Olá, aluno, olá, aluna. Professora Rosa, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação falar sobre as pesquisas em ciências humanas na perspectiva do Bakhtin e do Voloshinov, que são dois grandes filósofos da linguagem russos e também se dedicaram também aí a abordar como devem ser as pesquisas nas ciências humanas, da qual a educação faz parte. Bem, no livro Palavra e Contra Palavras, que é um livro produzido pelo Grupo de Estudo dos Gêneros de Discurso, eles definem o dialogismo, a dialogia, como atividade do diálogo. Na verdade, são as trocas, né? As trocas verbais, as trocas sociais. Neste momento, por exemplo, nós estamos aqui neste momento em diálogo, nós estamos neste processo de interação, né? Interação verbal, nós estamos trocando, na verdade que somos duas consciências, cada um, né, com as suas ideologias, e essas duas consciências, quando se encontram, uma vai acabar alterando a outra. Nós sempre saímos dessas trocas de forma alterada. No diálogo, no dialogismo, na dialogia também, a gente parte do pressuposto de que o sujeito ele é um ser responsivo. O que significa isso? Que neste diálogo a gente sempre responde de uma forma ou de outra, né? A gente responde o outro em forma de uma pergunta, a gente responde o outro argumentando, contra-argumentando, concordando, discordando e até mesmo ficando calado, porque este ficar calado também é uma resposta. E mesmo que a gente não objetive, né, internamente a gente está respondendo. Sempre que a gente está em processo de diálogo, a gente está, né, nessa atitude responsiva. Muito obrigada, professora. E pensando no dialogismo, eu gostaria de saber, partindo da sua experiência como professora de língua portuguesa, da sua experiência como pesquisadora na área de linguagem e educação, eu gostaria que você comentasse com a gente quais são as implicações desse conceito de trabalhar nessa perspectiva dialógica uma pesquisa na área de ciências humanas. Bem, primeiro quero dizer que nessa obra, Estética da Criação Verbal, que é uma obra do Bakhtin, né, filósofo da linguagem russa, há um capítulo dedicado especialmente para as pesquisas na área de ciências humanas. Neste capítulo, o Bakhtin ele tenta mostrar que as pesquisas em ciências humanas devem ser diferentes das pesquisas, né, das outras áreas, das exatas, por exemplo. Por quê? Porque nós trabalhamos com o sujeito. E para o Bakhtin, o sujeito ele é o ser expressivo e falante. Esse sujeito ele é um ser histórico e social. O que significa isso? Que implicações isso traz para as minhas pesquisas nessa perspectiva? Se eu compreendo o outro como sujeito expressivo e falante, como sujeito histórico, como um sujeito social, eu não posso, né, ficar com os instrumentos de construção de dados positivistas, como, por exemplo, a entrevista, o questionário. Porque eu tenho que propor situações para que esse sujeito fale, para que ele objetive as suas experiências, as suas vivências. Porque só dessa forma eu posso compreender esse outro ser humano. E aí, quando a gente, né, está dialogando na nossa vida real, a gente está em situações verdadeiras. E as pesquisas deveriam levar isso em consideração, planejar situações para que o outro, né, fique o mais perto possível das situações de diálogo do cotidiano, porque assim ele se sente, né, mais aberto para expressar tudo aquilo que ele gostaria. Como exemplo, eu vou citar a minha pesquisa de doutorado. Eu fiz esse exercício, né, de trabalhar nessa perspectiva proposta pelo Bakhtin. E o meu objetivo na pesquisa de doutorado era compreender, né, qual é
qual é o papel do outro no processo de formação de crianças leitoras. E eu percebi que só a entrevista ou o questionário não daria conta de responder, né, a esse objetivo. Então, eu criei situações em que as crianças liam. Porque se eu queria compreender como elas se formaram não leitoras, eu percebi que eu precisava inserir essas crianças em situações de leitura. Então, semanalmente, essas crianças vinham para um lugar, né, que nesse lugar havia muitos livros de literatura infantil. Lá elas podiam escolher os livros que elas gostariam de ler, elas faziam leituras, né, silenciosas, também havia momentos de contação de histórias. Veja, elas estavam numa situação real. Naquele momento ali, elas nem se sentiam fazendo parte de uma pesquisa, apesar de que elas estavam. Então, enquanto eu via aquelas crianças lendo, os modos de ler, eu ia conversando com ela. Claro que eu tinha algumas perguntas que eu levava previamente, mas os dados mais importantes, eles surgiram naquele imprevisto. Porque quando eu vi uma criança escolhendo um livro, né, eu não sabia qual livro ela iria escolher. Que a gente começava a dialogar, eu entendi os motivos que levavam aquela criança a escolher aquele livro. Eu consegui compreender quais as estratégias elas mobilizavam durante o ato de ler. Então, assim, foi muito rico, né, essa experiência. Eu tenho certeza que eu não teria esses dados tão ricos se eu tivesse utilizado, por exemplo, a entrevista. E também, quando a gente fala das pesquisas nessa perspectiva, eu não falo nem em coletar dados, né, que é muito comum, os instrumentos de coleta de dados. Eu prefiro utilizar os instrumentos de construção de dados. Por quê? Porque os nossos dados não estão prontos. Não é uma planta que eu vou lá e colho aquela planta, né? Não é uma fruta que está lá esperando apenas, né, para ser resgatada. Os dados é um processo de construção. É essa relação, são essas trocas, são essas situações que o pesquisador vai planejar que vai permitir essa construção. E essa construção também, ela vai se modificar dependendo da forma como eu vou conduzir a pesquisa. Essa também é outra diferença, não tem como replicar. Eu fiz essa pesquisa, agora eu vou replicar, quero fazer a mesma, ter os mesmos resultados. Isso não é possível nas ciências humanas, não é possível na educação. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas. A mesma pessoa, né, mesmo que eu tente, né, propor o mesmo diálogo, os resultados já serão diferentes, porque no outro dia aquela pessoa já não é a mesma pessoa. Então, por isso que eu prefiro utilizar o termo construir, porque é uma construção mesmo. É nessa relação pesquisador, né, com o sujeito pesquisado, são nessas relações, nessas trocas que os dados eles vão sendo construídos. Muito bem! Olha como é rica essa reflexão na área de ciências humanas. Nós costumamos utilizar a entrevista muitas vezes como um único instrumento e eu iria falar coletar os dados, mas pensando bem, construir os dados. Essa reflexão que a professora Andréia nos trouxe vai nos ajudar a pensar em outros conceitos que vamos abordar logo na frente da nossa fala. Obrigada, professora Andréia, muito obrigada. E agora nós vamos conversar com o meu colega de trabalho, professor Geraldo Castro Continguiba, ele que é sociólogo, professor da área de sociologia e doutor em desenvolvimento regional. Nós vamos falar agora sobre um conceito importantíssimo na área da pesquisa em ciências humanas, sobre alteridade. Professor Geraldo, muito obrigada por aceitar partilhar conosco as suas experiências, as suas leituras e as suas aplicações desse conceito nas suas pesquisas, como professor, como pesquisador. E já para começar, gostaria de lhe perguntar o que é alteridade. Muito bem, obrigado, professora Rosa. É um prazer estar aqui, falar para seus alunos, suas alunas, falar para o curso, né? É um curso que estamos aí iniciando, então é um desafio grande a gente começar já para uma turma. Muito bem, falar de alteridade parece uma questão simples, né? A professora Andréia já tratou um pouco aqui sobre esse conceito, né? Deu uma pincelada de um modo geral aí, mas eu vou falar aqui a partir de uma perspectiva sociológica e antropológica sobre o que é alteridade. Via de regra, alteridade, né, que vem do latim alter, que é o outro, né? Então a alteridade do ponto de vista teórico e metodológico é uma capacidade de enxergar o outro como esse outro é,
né, na sua essência, no seu modo de ser, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de viver, de se relacionar com o mundo à sua volta. E como é que isso a gente consegue, ao desenvolver uma pesquisa, ao pensar numa sala de aula, ao trabalhar com a questão da pesquisa na área de ciências humanas, como que a gente pode aplicar um conceito como esse? Há um antropólogo brasileiro, já da velha guarda, vamos chamar assim, da antropologia brasileira, o Roberto da Mata, em seu livro Relativizando, uma introdução à antropologia, ele diz que a alteridade, não existe antropologia sem alteridade, porque pensar a antropologia, por exemplo, né, isso se aplica também à sociologia, é a gente ter essa capacidade de se relacionar com os outros, né? E o que é esse outro? Ou quem são esses outros? Primeiro, a gente tem que pensar no lugar que nós ocupamos e pensar no lugar que os outros ocupam. Então, quando a gente quer fazer uma pesquisa na área de ciências humanas e trabalhar com o conceito de alteridade, nós temos que partir de alguns pressupostos. Um dos primeiros é o saber ouvir, né? Escutar os outros. Então, o que é que os outros dizem a respeito da sua realidade? O que é que os outros falam, de um modo geral, da sua concepção de mundo? E a outra maneira é saber treinar o olhar para não sermos enganados sobre o modo de vida, né, o que as pessoas estão falando. Há um outro antropólogo também, de uma antropologia mais recente, de uma antropologia urbana, né, o José Guilherme Cantor Magnani, que fala sobre a questão dos olhares, os diferentes tipos de olhares, né? E é um antropólogo que desenvolveu parte da sua antropologia, principalmente na cidade de São Paulo. Ele fala a respeito de um olhar treinado, né? Que existem basicamente 3 tipos de olhares. Existe o olhar que ele é o olhar do turista, uma pessoa que chega num local, que vê, né, quer ver determinadas coisas, fotografa, né, então a curiosidade. Existe o olhar do transeunte, né, a pessoa que ordinariamente, né, todos os dias passam por aqueles locais, que vivem naqueles locais e elas estão familiarizadas com aquilo que elas veem, a arquitetura, o modo de ser das pessoas, as coisas. Então, para aquelas pessoas, isso é natural. O turista não, já enxerga aquilo como o exótico, como o diferente. E a antropologia, o olhar antropológico, né, um olhar sociológico também, de uma perspectiva da alteridade, é a gente olhar com um olhar de estranhamento. Não de estranhamento para achar ruim o que o outro faz, ou achar feio, fazer um pré-julgamento sobre o outro, mas o estranhamento de tentar entender o que é que as pessoas fazem, por que fazem da maneira como fazem. Então, é nesse sentido o olhar antropológico que a gente pensa da alteridade. Não sei se estou respondendo na linha, se você tem alguma indagação para pensar o olhar da alteridade, pensar a alteridade enquanto conceito, nessa disciplina que você está trabalhando, pensando na sala de aula, pensando nos alunos, pensando na pesquisa em educação, por exemplo. Muito bom, professor, muito bom mesmo. E eu quero te fazer uma pergunta para aplicar esse conceito, então, na temática da disciplina, que é a pesquisa em educação. Como que nós podemos pensar, quais são as implicações de ter uma postura de alteridade, de ter consciência de como esse conceito ele pode influenciar uma pesquisa na área de ciências humanas ou na área de educação? Quais são as implicações desse conceito, de ter consciência desse conceito, de assumir uma postura de alteridade na pesquisa? Quais são as implicações? Boa pergunta, é uma pergunta bastante sensível e essa pergunta necessita de uma resposta muito pontual. Eu falei inicialmente, né, que a alteridade é essa capacidade que nós temos de ver o outro na sua dimensão, na sua realidade. Então, a maneira como os outros veem, como os outros sentem o mundo, como os outros explicam o mundo, como os outros compreendem a sua realidade, é o modo deles. E a alteridade é o movimento que quem vai realizar uma pesquisa, né, de cunho sociológico, antropológico, na área de educação, por exemplo, está investido do conceito de alteridade, é procurar ver
esse outro, essa outra comunidade, esses outros, né, indivíduos, as outras pessoas, não a partir do seu próprio julgamento enquanto pesquisador, do seu próprio preconceito, mas tentar compreender esse outro a partir da ótica da realidade do outro. E a partir disso o conceito se desenvolve. E há uma diferença muito grande entre alteridade e empatia. É comum a gente encontrar algumas similaridades, explicações de pessoas falando que a alteridade tem um pouco, né, de aparência com a empatia. A empatia, eu costumo fazer a diferenciação de que uma criança de 1, de 2, de 3 anos, ela consegue ter empatia por algumas pessoas, né, gostam, né, adoram determinadas pessoas, às vezes está com a própria mãe e quer ir para o colo de uma outra pessoa, né? E a mesma criança às vezes tem antipatia com determinadas pessoas, que não gosta que a pessoa nem se aproxime, que fale, ela chora. Isso é a empatia e a antipatia. A alteridade, a gente, enquanto pesquisador, nós não gostamos e nem desgostamos das pessoas com as quais nós desenvolvemos pesquisa, com uma comunidade. Se uma comunidade tem um determinado hábito que no nosso modo de vida enquanto pesquisador nós consideramos, né, o nosso grupo social, às vezes o pesquisador, a pesquisadora faz parte de uma determinada religião, de um determinado credo, de um determinado segmento filosófico, espiritual, ou faz parte de um determinado grupo social que abomina determinadas práticas sociais que um grupo no qual essa pessoa está realizando uma pesquisa pratica. Então imagina o choque que é de valores entre o que o pesquisador, a pesquisadora, sente na hora que chega no interior dessa comunidade. E não é dever do pesquisador nem da pesquisadora julgar essa comunidade, se está certo ou se está errado o que eles estão fazendo. E aí que entra o conceito da alteridade, que vai perpassar outras dimensões antropológicas e sociológicas, que é compreender o porquê que as pessoas fazem aquilo daquela maneira e buscar dar uma explicação técnica. Eu diria técnica de um ponto de vista científico, que as ciências humanas são muito fluidas, né? Não é como a matemática, como a física, que trabalham, que são ciências mais exatas, mas buscar uma explicação mais lógica, mais racional do porquê que determinados grupos sociais praticam determinadas ações diferentes de outros grupos. E para aquele grupo é o chamado normal, e para o meu grupo é o anormal. Enquanto às vezes para o meu grupo, que é o normal, para aquele grupo pode ser uma aberração, por exemplo. Bom, dando continuidade aqui à nossa disciplina da primeira unidade, nós vamos falar agora de 3 paradigmas que orientam as escolhas metodológicas em pesquisas na área de ciências humanas. Então, para pensar nesse conceito de paradigma, vou resgatar aqui a pessoa que formulou esse conceito, que é Thomas Kuhn, na década de 60, que pensou aí num conceito que agregasse diferentes formas de fazer e pensar uma pesquisa científica. E aqui nós temos o conceito de paradigma, que nada mais é do que crenças, métodos, técnicas partilhadas por um determinado grupo de pesquisadores que definem o que e o como investigar. Pensando em paradigmas, vou falar de 3 paradigmas, que são o paradigma positivista ou quantitativo, o interpretativo e qualitativo ou qualitativo e o paradigma sociocrítico ou hermenêutico. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para que você entenda, no momento que você for escolher a sua pesquisa, o que está orientando as suas escolhas. Esses paradigmas são os mais conhecidos e o que, de forma contemporânea, os estudiosos dizem que são os que definem melhor as pesquisas que estão acontecendo hoje em dia. O paradigma positivista ou quantitativo, ele tem como origem as pesquisas na área das ciências naturais. E pensa-se ali numa transposição dessas metodologias para a área de ciências humanas. Ele também é conhecido como quantitativo, empírico-analítico, racionalista ou empiricista. Ele procura adaptar esse modelo, como eu falei, das ciências naturais para as pesquisas da área de humanas e utiliza basicamente uma metodologia quantitativa. Também aqui apoia-se no objetivismo,
na explicação, na previsão e no controle. Atualmente, ele é desenvolvido muito mais pelo que nós chamamos de pós-positivismo, cuja característica desse grupo, muitas vezes, hoje já aceita um pouco mais o papel do investigado na pesquisa, mas ainda considera fundamentalmente a predominância dos dados quantitativos para se fazer uma pesquisa, ok? Vamos falar então do segundo paradigma, é o interpretativo ou qualitativo, muito mais conhecido atualmente e utilizado na área de ciências humanas, especialmente na área de educação. Ele é conhecido como hermenêutico, naturalista, qualitativo e hoje construtivista. Ele tem uma epistemologia. A senhora pode começar do paradigma interpretativo, tá? De novo. Desculpa, é a minha aliança. Não, sem problema. Aí começa só do paradigma e do segundo, tá? Eu vou tirar logo, deixar aqui para não cair de novo. O segundo paradigma é o interpretativo ou qualitativo, também conhecido como hermenêutico, naturalista, qualitativo e, mais atualmente, como construtivista. Ele tem uma epistemologia subjetivista, entende que a subjetividade faz parte do processo de pesquisa. Também, uma das características é o relativismo, a compreensão, a significação e a ação como processos que envolvem a construção de um conhecimento. E também interpretações circulares, que envolvem o papel do pesquisador incluído dentro de um processo de pesquisa, e não como alguém que vai descobrir algo que não é conhecido e que dele retira os dados, as informações, aquilo que a professora Andréia comentou, né, da coleta de dados, mas esse paradigma ele pensa na construção desse dado. Daí eu já indico aqui essa ideia do dialogismo que a professora Andréia já comentou. Dentro desse paradigma existem aqui pelo menos 3 concepções que a gente trabalha na pesquisa em educação, que é a fenomenologia, o interacionismo e a etnometodologia, ok? Vamos falar então do último paradigma, que é o sociocrítico ou hermenêutico, também conhecido como emancipatório ou crítico. Nesse paradigma, nós temos aqui a inclusão da ideia de ideologia no processo da produção do conhecimento. E isso visa identificar o que é que sustenta o status social de um determinado conhecimento, de uma determinada prática social. As propostas de pesquisa voltadas dentro desse paradigma, elas são mais interventivas socialmente. São pesquisas mais relacionadas à investigação na ação. As teorias que sustentam e as práticas que são realizadas dentro desse paradigma, as mais conhecidas, estão aqui voltadas à teoria crítica de Habermas. Temos também conhecidos na área da educação teorias do currículo, como Giraud e Michael Apple. E também, mais conhecidíssimo ainda na pedagogia e na área da educação, Paulo Freire, com a pedagogia libertadora, que visa essa ideia de construção do conhecimento na prática social para a mudança nessa mesma prática. Então, são esses 3 paradigmas que são os mais conhecidos e os mais utilizados no âmbito das ciências sociais humanas. E aqui vamos pensar na área da educação. Quais são desses paradigmas que podem nos ajudar a escolher melhores métodos e técnicas de pesquisa. Então, resumindo esse conteúdo que trabalhamos na aula de hoje, nós trabalhamos 3 paradigmas de pesquisa e também entendemos 2 conceitos importantes na área de pesquisa e ciências humanas, que é a alteridade e o dialogismo. Se você pensar aqui no primeiro paradigma que eu trabalhei com vocês, que é o paradigma positivista ou quantitativo, como ficaria o dialogismo e a alteridade dentro desse paradigma? Então, é importante a gente pensar que, dependendo do paradigma que estamos trabalhando numa pesquisa, esses conceitos eles podem ser valorizados ou não.
Por exemplo, dentro do paradigma positivista, usa-se muito uma técnica de coleta de dados como questionário. O questionário ele tem um objetivo e se você utilizar dentro de um paradigma que são grupos de pesquisadores que entendem que este é um recurso viável para a pesquisa, então é importante a gente entender qual é a finalidade e o que é que eu vou conhecer a partir da aplicação dessa técnica. Então é importante pensar o porquê que nós escolhemos determinada técnica e sabendo que essa técnica ela está orientada por uma forma de ver o outro e de ver a própria pesquisa. O outro paradigma, resumindo, o interpretativo ou qualitativo é muito mais conhecido atualmente no âmbito da pesquisa educacional e ele tem como uma ideia da circularidade, que eu já comentei, que é o pesquisador inserido nesse contexto. É um paradigma que surgiu com uma crítica forte ao positivismo e ele se firma cada vez mais buscando metodologias e técnicas qualitativas para uma pesquisa. Entretanto, esse paradigma foi muito criticado e aí foi construído um outro paradigma, um outro modelo a partir de outros pesquisadores, que é o sociocrítico ou hermenêutico que eu acabei de falar. A principal crítica deste último paradigma aqui, que é o que mais estamos comentando atualmente na área da educação, a principal crítica que foi feita ao paradigma interpretativo é de que ele não seria crítico. Por isso que a denominação, a autodenominação desse novo grupo, desse grupo de pesquisadores é de paradigma crítico, né? Buscando uma emancipação. Então, a ideia desse último paradigma é buscar diagnosticar com o outro, refletir sobre os problemas identificados e agir sobre ele. Por isso, ele é chamado como um paradigma crítico. As pesquisas na área de educação também tem muito essa perspectiva de pesquisação, de investigação na ação. Sempre quando se pensa que há um elemento crítico ideológico, crítico da ideologia no âmbito da pesquisa. Então, são esses paradigmas que eu gostaria de tratar com vocês. Dizer que nessa primeira unidade, o livro base é pesquisa em sala de aula, pesquisa e ensino em sala de aula. Este livro vocês vão precisar ler todo, como eu já comentei. E também, para quem quiser aprofundar um pouco melhor sobre os paradigmas, vocês podem ler esse livro, que tem na nossa plataforma, na minha biblioteca, de Clara Pereira Coutinho, que tem como nome Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Esse livro ele vai trazer de forma mais aprofundada um pouco desta leitura que eu trouxe para vocês sobre os paradigmas. E o último texto que eu gostaria de recomendar aqui para vocês é o livro, que também está disponível na nossa plataforma, Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas de Mengalud e Marie André. Com isso eu vou finalizando, deixando aqui uma reflexão que investigar é, assim, uma atividade que pressupõe algo que é investigado, uma intencionalidade de quem investiga e um conjunto de metodologias, métodos e técnicas para que a investigação seja levada a cabo numa continuidade que se inicia com uma interrogação e termina com a apresentação pública dos resultados da investigação. Então, a gente vê que há, na área de ciências humanas, um compromisso social de devolução do que é produzido, do que é construído no decorrer da pesquisa. Então, desejo bons estudos, vou ficando por aqui e vamos nos aprofundar e escolher técnicas e métodos que sejam mais coerentes com a nossa visão de mundo, com os nossos paradigmas de conhecimento e de construção de prática social. Um abraço a todos e até mais. Educação à distância, mudando realidades.